Olá meus amigos do canal Elétrica Virtual, estamos com mais um vídeo aí falando de resistência elétrica. Isso mesmo, se você nunca ouviu falar de resistência elétrica, não sabe como calcular, então nós estamos aí com um vídeo somente falando de resistência elétrica. Probabilidade, a unidade atômica dos materiais, resistividade elétrica, tudo isso você vai aprender conosco aqui no canal Elétrica Virtual. Então chama os seus amigos, compartilhe esse vídeo e vamos estudar junto. Muito bem, pessoal, vamos continuar falando aqui sobre resistência elétrica. Vamos lá. Segunda lei de Ohm. Vamos ver quem estudou sobre a resistência elétrica. George Simmons Ohm foi o cientista aí que estudou sobre a resistência elétrica do ponto de vista do elemento que tem influência sobre ele. Okay? Então, por que esse estudo ele concluiu que a resistência elétrica de um condutor depende fundamentalmente de 4 fatores. Quais são esses 4 fatores? Vamos lá. Primeiro fator, material do qual o condutor é feito, né? Vamos lá, o segundo fator, comprimento do condutor. Terceiro, área de sua seção transversal. Quarto, temperatura no condutor. Quarto, temperatura no condutor. Lembra que na aula passada eu falei que todo o material ele traz a sua composição atômica. É isso mesmo. Então vamos lá, vamos estudar então aqui sobre esses materiais. O cientista, para obter uma análise de cada esses materiais, ele fez aqui as suas experiências. Então vamos ler aqui. Para que pudesse analisar a influência de cada um desses fatores sobre a corrente elétrica, foram realizadas várias experiências, variando-se apenas um dos fatores e mantendo constantes os 3. Ou seja, 3 fatores permaneciam a sua constante, não alterava os seus valores, e um só era feito as suas alterações para manter e ter aí o resultado nas suas experiências. Vamos lá. Vamos aqui, exemplo. Para analisar a influência do comprimento do condutor, manteve-se constante o tipo do material, sua temperatura e a área da seção transversal, e variou-se apenas o comprimento. Somente o comprimento do cabo. Então, como que nós vamos entender isso aqui, né? Vamos lá. S, a seção transversal, o comprimento e a resistência. Então, vamos lá. Então, observe aqui que já houve uma alteração no comprimento do cabo, não na seção transversal, mas apenas o comprimento do cabo. Com isso, com essa experiência, o que foi analisado? Vamos lá. Conclusão então da primeira experiência, né? Colocamos aqui. Com isso, verificou-se que a resistência elétrica aumentava ou diminuía na mesma proporção em que aumentava ou diminuía o comprimento do cabo. Ou seja, quanto maior o cabo, menor seria a resistência. Vou dar um exemplo aqui para você. Suponhamos que eu tenho um cabo aqui um cabo PP 3 vezes de 2,5 milímetros na sua seção transversal. E esse cabo eu vou levar ele numa distância de 500 quilômetros, tá? Obviamente que com esse comprimento vai aumentar a resistência desse cabo. Vai aumentar a tal resistência desse cabo que não vai circular corrente de forma satisfatória com esse comprimento. Então pode ser que lá na extremidade final você não vai ter nenhuma DDP. Então maior comprimento do cabo, maior comprimento do cabo, então você vai ter uma maior resistência. Então o que entendemos aqui com esse exemplo aí, com essa análise? Isso significa que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Ou seja, na medida que aumenta o comprimento do cabo, também aumenta a resistência elétrica. Aumentou o comprimento, aumenta a resistência. Por isso que esse exemplo que eu dei aqui, de 500 metros de um cabo, pode ser que lá no final você não tenha nenhuma DDP, você não tenha nenhum valor de tensão, porque houve um aumento na resistência.
Então, essa primeira experiência é isso. Ela é diretamente proporcional ao comprimento do cabo. Ok? Então, agora vamos lá para a segunda experiência aí. Exemplo. Para analisar a influência de uma seção transversal, foram mantido constante o comprimento do condutor, o tipo do material e sua temperatura, variando-se apenas sua seção transversal. Agora, o que vai ser variado aqui nesse exemplo? Apenas a seção transversal por milímetro quadrado que vai ser variado neste exemplo. Aí, como que vai ser feito? Vamos lá. Dessa forma aqui, ó. Observe que o diâmetro, essas bolinhas aí, é o diâmetro de seção transversal. Foi aumentando, né? Então, nesse exemplo, qual foi o resultado obtido? Vamos lá. Vamos entender aqui. Conclusão da segunda experiência. Verificou-se que a experiência elétrica verificou-se que a resistência elétrica diminuiu à medida que aumentava a seção transversal de um condutor. A resistência elétrica aumentava quando diminuía a seção transversal. Olha só que interessante. Aqui mostrou-se inversamente proporcional. Então, quando se aumenta, quando diminui a medida da seção transversal, a resistência ela aumenta, ok? E quando aumenta a seção transversal, diminui a resistência. Então, bem interessante, né? Vamos lá, qual o resultado dessa experiência? Isso significa que a resistência elétrica de um condutor é inversamente proporcional à área da seção transversal. Eu aumento a seção transversal, por exemplo, eu tenho um cabo de 240 milímetros quadrados, eu tenho uma menor resistência, é claro, com aquela metragem, né, e aquela temperatura, conforme nós estabelecemos aqui. Então, eu aumento a seção transversal e diminuo resistência elétrica. Se eu diminuo a seção transversal, eu aumento a resistência elétrica. É como um cabinho aí, cabinho 2,5. Eu diminuo a seção transversal para 1,5 e aquela isolação mantém a mesma, então eu aumento a resistência aí do cabo, ok, pessoal? Vamos lá, vamos seguir. Exemplo, foi mantido a constante de um comprimento, seção transversal e temperatura, apenas variou-se o tipo de material. Então, o que foi feito aqui nessa experiência, né? A constante do comprimento foi mantida, a seção transversal também foi mantida e a temperatura. Variou-se apenas o tipo de material. Então, que tipo de material? Vamos trabalhar aqui com esses materiais. Vamos lá, cobre, alumínio e prata. Cobre, alumínio e prata. Vamos trabalhar apenas com esses materiais. Lembrando que para cada material desse aqui tem a sua temperatura, ok? Então vamos lá. Com esse exemplo que foi obtido nesse exemplo aqui. Aqui na terceira conclusão. Os três materiais que foram colocados aí, foi diferente um do outro, né? Então, utilizando os materiais diferentes, verificou-se que não havia relação entre eles, não havia, né? Cada um era distinto, cada um trazia a sua temperatura, cada um trazia a sua relação atômica, né? Com o mesmo material, toda a resistência elétrica mantinha sempre o mesmo valor. Então, com o mesmo material, toda a resistência elétrica mantinha o mesmo valor, então não havia variação. Então, qual foi a conclusão de tudo isso? Isso significa que estabeleceu-se uma constante de proporcionalidade que foi denominada como resistividade elétrica. Então, resistividade elétrica é o que nós vamos falar no próximo assunto. Então, no próximo eu espero concluir esse tema aqui de resistência elétrica, finalizando aqui na resistividade elétrica. Se você nunca ouviu falar, então chegou o momento de aprendermos sobre resistividade elétrica. Resistência elétrica, resistividade elétrica, temperatura do material, tudo isso precisa de uma análise
criteriosa entre os materiais para nós chegarmos então à resistência desses materiais. Então, pessoal, fique atento aí. Na próxima aula nós vamos falar sobre resistividade elétrica. Muito bem, meus amigos, este foi mais um vídeo aqui do canal Elétrica Virtual, onde falamos sobre resistência elétrica. Isso mesmo, nesse vídeo nós tratamos sobre as diferenças de materiais, como calcular, fizemos alguns exemplos, foi muito bacana. Espero que todos vocês tenham aprendido aí com esse vídeo e também quero agradecer aqui já a todos vocês que estão prestigiando o nosso trabalho. Você aqui do Brasil, de outros países e nossos estados também aqui do nosso país. Então, pessoal, fica aqui meu forte abraço, espero vocês no próximo vídeo, onde vamos estar apresentando o último vídeo dessa sessão falando sobre resistência elétrica. Então já fala aí para os seus amigos que no próximo vídeo vamos falar de resistividade elétrica. Falou, pessoal, meu forte abraço, tchau, tchau!